Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouco sobre as integrais que resultam na função exponencial e logaritmo natural. Bom, como a gente sabe do cálculo 1, a derivada da função exponencial é ela própria, ou seja, a derivada de e elevado a x é a própria e elevado a x. E se por acaso u é uma função de x, então a derivada com relação a x de e elevado a u é a própria e elevado a u vezes a derivada da função u com relação a x. E por consequência disso, a gente pode concluir que a integral de e elevado a u du é a própria e elevado a u mais a constante. Ok? A função logaritmo tem uma análise semelhante. A gente sabe também do cálculo 1. Então, a derivada da ln de x é 1 sobre x. E se por acaso u é uma função de x, então a derivada de ln de u com relação a x é 1 sobre u, né, usando essa regra anterior. Então 1 sobre u vezes, né, acrescenta isso, a derivada do u com relação a x. A gente pode reescrever assim, 1 vezes a derivada do u, vai ser a derivada do u, e repete aqui o u no denominador. E por consequência disso também, a gente pode concluir que a integral de 1 sobre u du será a ln do módulo de u. A gente acrescenta esse módulo aqui, né, para respeitar as propriedades do logaritmo, mais a constante. Uma observação importante aqui que podemos notar é que quando acrescentada a integral que resulta na logarítmica, a gente completa esse nosso teorema visto anteriormente. Então esse teorema era o seguinte, ele diz que a integral de u elevado a n é u elevado a n mais 1 sobre n mais 1, excluindo o caso em que n é igual a menos 1. E se você observar, quando n vale menos 1, u elevado a menos 1 pode ser escrito como 1 sobre u. E a gente acabou de ver que a integral de 1 sobre u é justamente o ln de u. Então, significa que eu posso reescrever esse teorema agora dessa maneira aqui, todo completo. Ó. Então, essa primeira parte aqui de cima é o teorema que a gente já conhecia. Né, ó. A integral de u elevado a n é o n mais 1 sobre n mais 1, quando n for qualquer número diferente de menos 1. Agora, no caso específico em que n for igual a menos 1, em que u elevado a menos 1 pode ser escrito como 1 sobre u, a integral será ln do módulo de u. Então, pessoal, nesse primeiro exemplo, quero calcular a integral de x ao quadrado dividido por x ao cubo mais 1. Então, a gente vai tentar encaixar nossas funções em um desses dois teoremas. E aqui esse primeiro exemplo bem simples, está bem sugestivo, que se eu fizer uma escolha para o de x ao cubo, quando eu derivo, eu obtenho x ao quadrado, que é o que eu tenho no numerador. Vamos pegar x ao cubo mais 1 e vamos fazer isso igual a u. Ou seja, u vai ser igual a x à terceira mais 1. Então, como eu quero integrar em u, então eu tenho que passar de dx para du. Derivando aqui, a derivada do u, du. A derivada do x ao cubo, 3x ao quadrado. Como a derivada do 1 é zero, então 3x ao quadrado dx. Já que eu quero isolar, já que eu quero substituir o dx pelo du, então vou passar o 3x ao quadrado dividindo e vou obter du sobre 3x ao quadrado igual a dx. Feito isso, eu volto para a minha função e faço as substituições. Então isso vai ser igual a integral de o x ao quadrado por hora eu vou manter, dividido por o x ao cubo mais 1, eu já vou substituir por u, né, como eu chamei aqui. E o dx eu também vou substituir pelo valor que eu encontrei aqui. É du sobre 3x
ao quadrado. Então, nota que eu posso cancelar o x ao quadrado com x ao quadrado, e esse 3 que é constante eu posso tirar da integral. Então, isso fica 1/3. A integral de numerador sobrou apenas du, e denominador sobrou apenas u. Então, a integral de du sobre u, isso é ln de u, ou seja, 1/3 da ln do módulo de u. E para finalizar, basta que eu volte para a variável x. Então, isso é igual a 1/3 da ln do módulo de u, que é quem? X à terceira mais 1, mais a constante. Nesse segundo exemplo, eu quero mostrar que a tangente, a integral da tangente de x é ln da secante de x mais a constante. Como uma demonstração, eu já sei onde quero chegar. E você nota que eu quero chegar na ln. Então, significa que eu vou ter que modelar, vou ter que reescrever essa minha função tangente de modo a aparecer integral de du sobre u para que eu possa aplicar o teorema. Então, a gente sabe que tangente é seno por cosseno. Então, eu vou reescrever essa integral de tangente de x dx, né, como sendo integral do seno de x dividido pelo cosseno de x dx. E aqui, sem muitas opções, né, vamos fazer u igual a cosseno de x. Então, derivada do u, du igual, derivada do cosseno, menos o seno de x dx. Então, vou passar o menos seno dividindo, né? Isso vai nos dar menos du sobre seno de x é igual a dx. Feito isso, eu volto na minha integral original e faço lá as substituições. Então, isso vai ser igual a integral de, vou repetir, seno de x, dividido por o cosseno de x, foi quem eu chamei de u, e o dx foi o que eu encontrei aqui, é menos du sobre seno de x. Então, já estou vendo que posso cancelar o seno x com o seno x, isso foi uma boa para a gente. Esse menos eu posso tirar da integral, então vai ser menos integral de du sobre u. E pelo nosso teorema, que está aqui do lado, isso é menos ln do módulo de u. Voltando para a variável x, isso vai ser igual a menos ln do módulo do u, que é cosseno de x. Bom, nós obtemos uma resposta, só que ainda não chegamos na resposta desejada, que seria ln do módulo da secante de x. Isso acontece por quê? Por conta desse menos que está aqui fora. É como se fosse menos 1 multiplicando ln. E pela propriedade dos logaritmos, a gente sabe que esse número ele pode passar como expoente aqui do logaritmo, do logaritmando, certo? Então, isso aqui ficaria igual a ln do módulo do cosseno de x elevado a menos 1, ou seja, esse menos 1 ele passa como expoente. E eu ainda posso escrever como ln do módulo, então o cosseno de x elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre cosseno de x. E para finalizar, isso vai ser igual a ln do módulo de 1 sobre cosseno de x, é exatamente a secante de x, mais a constante. E finaliza a nossa questão. Nesse terceiro exemplo, quero calcular a integral de e elevado a raiz de x sobre raiz de x dx. E esse, mais ainda do que os outros, está muito sugestivo e vai nos resultar em uma integral que envolve a função exponencial natural. Então, vou fazer aqui uma tentativa,
né? E vou pegar o expoente dela para poder aplicar o teorema e vou chamar de U. Vamos ver no que é que dá. Então vai ser U igual a raiz de x. Então vou precisar derivar, né? Vamos fazer isso com calma. Então vou reescrever essa raiz, né? O U aqui para elevado a 1, e o índice da raiz é 2. Então aqui quando eu reescrevo eu vou obter U é igual a x elevado a 1 sobre 2. Quando eu derivo, a derivada do U é du, a derivada do x elevado a 1 sobre 2 é 1 sobre 2 vezes x elevado a 1 sobre 2 menos 1, que dá menos 1 sobre 2 dx. Ok? Então, organizando melhor, du vai ser igual a 1 sobre 2. Esse x elevado a 1 meio, ele vai para o denominador, já que o expoente é negativo. Então, no denominador, ficamos com x elevado a 1 meio. Eu posso reescrever x elevado a 1 meio como raiz de x. Então, aqui no denominador, vamos obter a raiz de x e dx. Como eu quero obter o dx, eu vou pegar esse 2 raiz de x e passar multiplicando. Então, vamos obter 2 raiz de x du é igual a dx. Feito isso, voltamos para a nossa integral e fazemos as substituições. Então, isso vai ser igual a integral de e elevado a raiz de x, que foi quem eu chamei de u, dividido, vamos repetir essa raiz de x por enquanto, vezes o dx. E quem é o dx? É 2 raiz de x du. Já vemos aqui, ó, raiz de x vai embora com raiz de x. Que bom, né? Esse 2 é constante, ele sai, então fica 2 integral de e elevado a u du. E pelo teorema que está aqui do lado, isso é 2 vezes integral de e elevado a u é o próprio e elevado a u. Para finalizar, resta voltar para a variável x. Então isso é igual a 2e elevado a u, ou seja, raiz de x mais a constante.